Vamos falar agora de algumas atribuições da CIPA. Então, quais são as atividades que a CIPA precisa desenvolver durante todo o seu ano de mandato, né? Então, a gente vai ter algumas obrigações que a norma regulamentadora nos deixa para que a CIPA já tenha alguns trabalhos pré-determinados que ela precisa realizar, como algumas campanhas, a CIPAT, mapa de risco, inspeções no local de trabalho, enfim, são algumas das atividades pré-determinadas que a CIPA, né, todos os cipeiros precisam se programar, fazer um planejamento para que durante o ano de mandato essas ações ocorram, assim como as reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias, existem alguns itens pré-determinados que a CIPA precisa fazer. Então, a gente vai ver um pouquinho dessas atribuições, dessas obrigações, o que basicamente a CIPA precisa fazer no dia a dia para que a gente consiga sempre atingir o nosso objetivo principal, que é a preservação da vida, da saúde, da integridade física de cada trabalhador. Então, como a gente viu anteriormente, mais uma vez, é através da NR5 que a gente vai ter esses parâmetros mínimos do que é necessário para que a gente tenha uma boa gestão da CIPA. Já fica uma dica aqui para vocês. O que contribui muito para a CIPA ter uma boa gestão, para ela ser considerada atuante, né? Ela precisa ser participativa, ela precisa se mostrar. Então, todo feito, toda ação da CIPA precisa ser comunicado. Isso precisa estar bem claro para todos. Quanto mais a CIPA for comunicativa, quanto mais informação ela levar para os demais trabalhadores, maior vai ser a sua eficiência também. Porque esse é o grande objetivo, né? De que forma a gente consegue criar uma cultura de segurança? É sendo comunicativo, é sempre estar falando sobre isso, sempre estar levando informação de qualidade para os trabalhadores. Então, basicamente, todos precisam conhecer a CIPA, saber o que a CIPA está fazendo, de que forma ela está atuando, quais são os trabalhos. Porque se a CIPA cair no esquecimento ali, né, as pessoas às vezes nem sabem que tem CIPA, ou nem lembram que ela existe, quer dizer que está faltando ali um pouco mais de interação com os trabalhadores, de comunicação. Então, muito dessas demandas que a gente vai ver agora aqui, né, dessas obrigações, dessas atribuições da CIPA, a gente vai notar que ela parte de um princípio em comum aí, que é a comunicação. Então, a CIPA precisa ser muito ativa, tudo que ela fizer, ela tem que expor mesmo, ocupar o seu espaço lá no mural, mandar e-mail para todos os trabalhadores, fazer eventos, né? Tá sempre participando, acompanhando o calendário anual de campanhas que tem pelo Ministério da Saúde lá. Então, Novembro Azul, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Maio Amarelo, Abril Verde, sempre está acompanhando, fazendo essas campanhas também, o Dezembro Vermelho, enfim, fazendo com que essa CIPA movimente toda a equipe, movimente aí todos os assuntos relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores, de uma forma que todos os trabalhadores, de forma geral, estejam atentos a esses temas, né? Estejam vendo, essa CIPA trabalha, essa CIPA funciona. Eles vão estar sempre ouvindo, a CIPA fez isso, a CIPA está promovendo tal ação, a CIPA fez tal campanha, a CIPA está auxiliando, está fazendo a CIPAT, a CIPA, então sempre a CIPA. A CIPA precisa sempre, então, estar promovendo o seu trabalho, que nada mais é do que promover a saúde e a segurança, está levando informação de qualidade, trazendo saúde e segurança para o trabalhador. Basicamente são essas as atribuições que a gente vai estar vendo a partir de agora, né? Então, é o que o cipeiro precisa fazer. Então, vamos lá. Primeiro momento, uma das primeiras atribuições da CIPA
é identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos. Então, essa deve ser uma das primeiras atividades que a CIPA precisa realizar. Fazer a identificação dos riscos, o levantamento desses riscos nos locais de trabalho e elaborar, então, o mapa de risco. É o primeiro pente fino que a CIPA vai fazer. Então, vai em todos os setores, em todas as atividades, avaliar o passo a passo de cada função, de cada colaborador ali, para que consiga ter uma visão mais ampla de todos esses riscos existentes lá no seu local de trabalho. Mais uma vez, sempre em conjunto, aí, caminhando em paralelo à segurança do trabalho, para fazer essa avaliação. E aí está elaborando esse mapa de risco, ou está renovando. Então, se é numa empresa que já existe CIPA, eu vou estar renovando esse mapa. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui que toda nova CIPA, ela precisa renovar o mapa de risco. Então, quando já existe uma CIPA naquela empresa, eu vou apenas renovar o mapa de risco do ano anterior. Então, eu vou apenas conferir, ver se mudou alguma situação, se aquele risco ainda está presente ou não. Agora, quando é uma CIPA nova, a primeira formação de CIPA, e aí eu não tenho mapa de risco, então eu vou ter que fazer um levantamento mais criterioso aí, vou estar pedindo auxílio da segurança do trabalho para estar fazendo esse monitoramento, para estar elaborando esse mapa de risco, conseguindo colocar no papel. E aí a gente vai precisar conhecer quais são esses riscos, que é outro ponto que já a gente vai chegar também. Então, uma das primeiras ações da CIPA é a identificação dos riscos em cada atividade, em cada setor, e aí elaborar esse mapa de risco, que a gente vai ver que é a demonstração gráfica ali, ou colocar no papel quais são os riscos presentes em cada setor, em cada atividade, bem como quais são as medidas de controle necessárias. Então, qualquer um que chegar naquele determinado setor vai se deparar com esse mapa de riscos e vai saber que ali existe, por exemplo, o risco de ruído, de produtos químicos, de radiação, enfim, todos os riscos existentes naquele local. Basicamente, isso vai ser uma inspeção geral que a CIPA faz, logo no início do seu mandato. Normalmente, no primeiro, segundo mês, já faz esse levantamento, esse pente fino, onde todos os cipeiros aí vão estar em conjunto, cada um num setor, vai estar passando aí em todos os setores, fazendo essa avaliação de risco, identificando possíveis riscos nos locais de trabalho, para depois estar colocando isso no papel, levando isso para o empregador, levando isso para o SESMIT da empresa, para a segurança do trabalho, para que sejam tomadas as medidas necessárias. Muitas das vezes esse mapa de risco já vai existir, porque já tinha um mandato anterior da CIPA. Então a gente só vai estar renovando todo ano. Mais uma vez, mesmo assim, se é só uma renovação de mapa de risco, a gente precisa reavaliar todos os locais, todos os setores, para verificar se os riscos continuam os mesmos, se eles diminuíram, se tem algum outro risco adicional, chegou um maquinário novo, um equipamento, um produto, enfim. Então eu preciso garantir que o que está descrito naquele mapa de risco ainda está fiel, é aquilo mesmo. Pode ocorrer uma mudança durante esse ano, durante o mandato da CIPA, então eu preciso reavaliar esse mapa de riscos. O segundo item aí, que a gente precisa se atentar, é elaborar um plano de trabalho que possibilite uma ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Então, também lá no início da gestão é necessário que seja elaborado um plano de trabalho, ou seja, como a gente vai atuar durante o mandato da CIPA, o que cada um vai fazer, já fazer uma programação prévia durante os meses de quais serão as atividades que serão desenvolvidas. Então, vamos fazer lá em outubro a CIPAT, vamos fazer em junho, julho, um período de férias aí, escolares, vamos fazer alguma atividade aí que envolva a família,
que a gente faça fora daqui, uma atividade esportiva, enfim, vamos fazer uma campanha no início aqui. O mapa de riscos já vai ser logo no primeiro mês, uma inspeção, cada mês a gente vai estar pegando um item para inspecionar. Então, lá em fevereiro vamos fazer inspeção de automóveis, em janeiro em março inspeção de escada, em fevereiro inspeção de pontos de ancoragem, enfim, todo mês a gente vai ter que fazer inspeção de extintores, de hidrantes. Então já está determinando um plano de trabalho, determinando as datas das reuniões ordinárias, o que cada um precisa estar fazendo para que a CIPA realmente consiga ser organizada, que ela consiga estar definindo ali as suas metas, os seus objetivos no decorrer do ano, no decorrer do seu mandato, e consiga lá no final estar avaliando o que foi feito ou não. E aí, mês a mês, a cada reunião ordinária também está avaliando se esses itens que foram propostos lá no início, se estão sendo cumpridos ou não, qual está sendo a dificuldade, se a gente consegue aumentar mais algum item, sempre buscando fazer algo a mais, fazer algo diferente. Então é necessário que exista esse planejamento. Normalmente, isso vai ser feito, elaborado pelo presidente e vice-presidente, discutindo com os demais com os demais cipeiros, possíveis sugestões também de melhoria, de ações que podem ser tomadas durante o decorrer do ano. Então verificar essas questões obrigatórias, como o CIPAT, campanhas contra prevenção de DST, alcoolismo, tabagismo, que são campanhas obrigatórias que precisam acontecer, e vai se adequar à sua necessidade. Então vai estar verificando dentro da sua empresa, da sua rotina de trabalho, quais são as características existentes ali, o que você precisa estar fazendo, de algo pontual. Então, a gente tem muito trabalho em altura, a gente tem espaço confinado, a gente tem eletricidade, líquidos inflamáveis. Então, você vai estar adequando também as atividades da sua CIPA de acordo com as características da sua empresa, da sua atividade. Então, não adianta eu colocar lá, vou fazer inspeção em escada marinheiro na minha empresa se eu não utilizo escada marinheiro. Vou fazer a inspeção em automóveis, mas o veículo é particular, não tem veículo da empresa. Então a gente vai se adequar às características do local que a gente trabalha. Então, verificar essas inspeções, essas ações que a gente precisa tomar em virtude das características de trabalho, de atividade que eu tenho ali. A gente tem um problema aqui com cigarro, a gente tem muito fumantes aqui, tem pessoal que está se afastando, vamos fazer uma campanha de tabagismo, a gente tem obesidade, a gente tem sedentarismo, vamos fazer um trabalho voltado para isso, a gente está tendo muito acidente de trânsito, acidente de trajeto, então vamos focar lá no maio amarelo, na direção defensiva, vamos focar nesses temas. Então está avaliando qual é a realidade de cada empresa, de cada local de trabalho, e aí em cima disso está se planejando, para que a sua CIPA atue e nos casos pontuais aí que vocês têm no dia a dia. Então vai ter de uma forma geral, mais abrangente, alguns itens que a gente vai precisar tratar, mas também está avaliando qual é a real necessidade do seu local de trabalho, sempre buscando estar mais perto da sua realidade. Não adianta ficar fazendo algo muito diferente aí, porque não vai atingir o público-alvo, não vai ser algo tão impactante assim. Então, dentro das características da sua empresa, é que você precisa estar traçando qual vai ser esse planejamento da sua CIPA, o que ela vai fazer durante o ano. Lembrando de seguir os itens obrigatórios, como a CIPAT, algumas campanhas, mas tem muita coisa aí que dá para fazer de diferente, que dá para deixar bem próximo da realidade da sua empresa. Dando sequência, mais um item aí que precisa ser verificado pela CIPA é participar da implementação do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias.
Então, também o cipeiro faz parte desse controle de qualidade desses itens, dessas medidas de prevenção necessárias. Então, ele vai estar cobrando no dia a dia, tanto o empregador como os empregados, da utilização, da aplicação dessas medidas de prevenção. Por exemplo, foi identificada uma situação de risco onde é necessário o uso de alguns EPIs em determinados setores. Então, eu preciso utilizar o óculos, preciso utilizar o protetor auricular e o capacete. Foi determinado lá no mapa de risco, tem lá no PPRA, a equipe de segurança do trabalho também determinou. Então, o cipeiro, ele vai no dia a dia estar fazendo essa cobrança no sentido de orientação, Então, tanto para o empregador, então verificar se o empregador está entregando os EPIs adequados para aquele setor, para aquela atividade, EPIs que tenham certificado de aprovação, que tem a aprovação do Ministério do Trabalho, se está fornecendo sem custo algum para os trabalhadores. Por outro lado, vai verificar se os trabalhadores estão utilizando esse EPI da maneira adequada, apenas para a finalidade que ele se destina, se não estão fazendo um mau uso, a má conservação desses equipamentos, e está orientando esses trabalhadores da importância do uso de tais EPIs. Então, se certificar no dia a dia ali se essas medidas de prevenção propostas, que podem ser propostas pela própria CIPA ou pela segurança do trabalho, ou é normativo, eu preciso ter aquilo, é o mínimo. Então, a CIPA vai estar atuando nesse sentido de observar, de relatar, de informar se essas medidas de prevenção estão ou não sendo cumpridas. Mais uma vez, a CIPA atua não num caráter punitivo, mas num caráter informativo, orientativo. E tá conversando, a CIPA sempre vai ser esse elo entre empregador e empregados, entre empresa e trabalhadores. Ela faz esse meio de campo ali entre os dois, sempre com o objetivo em comum, que é a saúde e a segurança dos trabalhadores. Então, essas medidas que foram propostas aí, essas medidas de segurança que são necessárias, também faz parte do papel da CIPA estar observando essas questões, o que foi feito, o que não foi. Por exemplo, a gente pode ter um local que necessite de a implantação de um EPC. A gente tem um patamar lá, tem um local alto que necessita ali da colocação de um guarda-corpo, por exemplo. Existe um risco de queda ali, eu preciso fazer a instalação desse EPC, desse equipamento de proteção coletiva, desse guarda-corpo. Então, mais uma vez, a CIPA pode estar fazendo esse meio campo aí. Ela mesma pode estar indicando essa necessidade e aí está cobrando os responsáveis, indo lá no empregador, e fazendo essa solicitação, cobrando lá a segurança do trabalho, cobrando a manutenção, que vai ser responsável pela instalação desse guarda-corpo. E aí depois está verificando se no dia a dia os trabalhadores fazem um bom uso daquele guarda-corpo, se às vezes não vai estar retirando o guarda-corpo do local, apoiando materiais, equipamentos ali, a sinalização adequada daquele guarda-corpo, enfim. Basicamente é fazer esse controle dessas medidas de prevenção, verificar se estão sendo cumpridas ou não, qual está sendo a dificuldade, o que está deixando, o que pode estar tornando inviável aquela medida de prevenção, buscar entender isso e mais uma vez ter esse jogo de cintura aí, ter a noção que muitas das vezes tem situações que vão demandar mais tempo para acontecer, ou que realmente não vão acontecer daquela forma, a gente vai precisar tomar outra medida preventiva, outro meio, mas sempre buscando entender todos os lados da situação ali, tanto empregador como empregados. Mas, volto a frisar mais uma vez, em primeiro lugar, sempre a segurança do trabalhador. Outro item também é realizar periodicamente a inspeção de segurança nos ambientes e condições de trabalho.
Então a gente vai ter vários tipos de inspeções aí, a gente vai falar mais claramente delas um pouco mais à frente, que o cipeiro, que a CIPA precisa realizar. É uma das atribuições da CIPA essas inspeções. Então eu vou ter uma inspeção geral, que normalmente é feita no início da CIPA e que vai servir lá na minha elaboração do mapa de risco. Então eu vou fazer um pente fino ali em todos os setores, buscando quais são as situações de risco em cada local, o que eu preciso melhorar, né? Eu faço um levantamento, uma inspeção geral da empresa, buscando todas essas condições de risco possíveis em cada função, em cada atividade. A gente pode ter as inspeções parciais, que aí eu faço uma inspeção específica em determinado setor, né, que pode estar apresentando já algum problema. Então, por exemplo, eu tenho um setor que eu estou tendo alguns afastamentos, né, relacionados à dor na coluna, problemas relacionados à coluna. Então eu preciso ir lá naquele setor e investigar, fazer uma inspeção lá para investigar, procurar entender o que está acontecendo ali. É um setor que talvez existe muito trabalho manual, né? É um setor onde os trabalhadores pegam peso, empurram. Talvez eles precisam de algum equipamento, ter uma empilhadeira, uma paleteira, uma transpaleteira ali, algum equipamento que vai auxiliar. Talvez falta um EPI ali, então uma cinta lombar, enfim, uma ginástica laboral. Então eu preciso ir lá investigar o porquê desses afastamentos. Eu estou apresentando uma série de problemas que existem ali, vários funcionários estão se afastando com problema na coluna, com dor na coluna. Opa, então ligou uma luzinha de atenção aqui. Eu preciso ir lá e fazer uma inspeção parcial, entender o que pode estar acontecendo naquele setor. Eu estou tendo muito acidente aqui quase, ou incidente ou acidente de atropelamento ou de quase atropelamento em determinado setor com a empilhadeira. Então vamos lá, fazer uma inspeção, né, parcial naquele setor que está acontecendo esse problema. Por que isso está acontecendo? O operador de empilhadeira que está sendo aí, fazendo a operação de uma maneira não segura, é o equipamento, a empilhadeira que está com problema de manutenção, está com freio baixo, são os trabalhadores daquele setor que não respeitam a distância de segurança para a empilhadeira, é o layout ali que não propicia uma boa visibilidade tanto do operador como dos demais trabalhadores. Então eu vou lá naquele setor e vou fazer uma inspeção ali, observar essas condições. E a gente tem também as inspeções periódicas, né, que são aquelas rotineiras que eu preciso fazer normalmente mensalmente. Todo mês eu faço essas inspeções, como inspeção nos extintores, nos hidrantes, nas mangueiras. A gente pode incluir outros tipos de inspeções aí mensais, como por exemplo, a gente faz o uso de escada manual aqui, então eu vou incluir lá, uma vez por mês eu preciso fazer essa inspeção. A gente tem muito trabalho em altura, então uma vez por mês, no mínimo, a gente vai fazer inspeção nos cintos, nos talabartes, nos trava-quedas. A gente, por exemplo, uma transportadora aqui, a gente tem veículo utilitário, a gente tem caminhão, tem van, então uma vez por mês vamos fazer inspeção nesses veículos. Enfim, inspeções periódicas, né, que já ficam programadas. Normalmente todo mês a gente vai fazer. Então, existe uma série de inspeções e vários itens que podem e devem ser inspecionados pela CIPA. É dessa forma que a gente faz a prevenção. Quanto mais inspeção a gente fizer, mais próximo de encontrar possíveis erros, né, melhor vai ser essa prevenção de acidentes. Porque a gente vai se antecipar a eles. A gente vai relatar uma necessidade de uma manutenção corretiva em um equipamento, a gente vai identificar a necessidade de manutenções preventivas, que também são ferramentas importantíssimas aí
na prevenção de acidentes, a gente vai normalmente estar se antecipando a um risco, a um acidente. Então é extremamente importante que a gente consiga fazer essas inspeções. Seja uma inspeção geral, um pente fino que eu vou fazer em todos os setores da empresa, ou uma inspeção específica, uma inspeção parcial, que eu vou em determinado setor, em determinada atividade, que eu sei que pode ter um problema ali, ou que eu já estou tendo alguma dificuldade, e também as inspeções periódicas, que normalmente a gente vai fazer todo mês aí em equipamentos que não podem falhar, como por exemplo os extintores e os hidrantes, inspeção das empilhadeiras, enfim, existe uma série de inspeções que lá no meu planejamento das minhas atividades da CIPA eu preciso incluir essas inspeções também. Então, quem vai fazer o quê? Quem é o responsável por cada tipo de inspeção? Cada mês pode ser um cipeiro diferente ou deixar a equipe já pré-determinada, mas é preciso que essas inspeções existam. E aí, mais uma vez, contar com o apoio da segurança do trabalho para te fornecer checklist, para te auxiliar no que precisa ser visto, enfim, para dar o suporte técnico necessário para que essas inspeções sejam feitas com o máximo de qualidade possível.